E falando na Bíblia, chegamos na nossa última pergunta. E eu queria que você explicasse, para finalizar, como que a Bíblia enxerga as mulheres. A gente tem que lembrar, sempre quando a gente fala da Bíblia, a gente tem textos históricos e a gente tem textos normativos. Então, existem coisas que estão na Bíblia e que são erradas e condenadas aos olhos de Deus. Então, a gente não pode tratar eles como uma verdade que Deus aprova, só porque elas aconteceram. E aí a gente precisa separar o que é norma. E o que é norma é aquilo que é estabelecido por Deus como lei, tanto no Antigo quanto no Novo. E aí essas são as que a gente valida. Então, quando a gente pega as normas, o que é normativo, então quer dizer, foi deixado por Deus, inclusive na própria lei de Moisés, que mesmo que não valha para a gente, existem morais, existem princípios morais que são aplicáveis no Pentateuco, a gente sempre vê Deus tendo um cuidado com a mulher, ainda mais no Antigo Testamento, que não era comum em nenhum outro povo ao redor de Israel naquela época. Então, quando a gente, o exemplo que eu sempre pego, assim, porque eu acho que grita muito forte para mim, primeiro é Gênesis 1, na própria criação, como Deus define a criação do homem e da mulher, colocando eles em valor no mesmo nível, no capítulo 1, mas no versículo 2, no capítulo 2, ele já define funções. Então, Deus mesmo faz essa separação, inclusive, de capítulos. Eu criei com um valor igual, funções diferentes. Uma coisa não está ligada na outra, as coisas não se tocam. São assuntos diferentes. E aí, quando você caminha até para a própria lei de Moisés, todo cuidado com as viúvas, e isso se repete no Novo Testamento com a igreja, que tem que ter cuidado com as viúvas, como Jesus tratava as mulheres. Quando você pega Deuteronômio, se eu não me engano, é 18 ou 22, que são as leis de Israel em relação ao estupro. É o único caso em que apenas um lado morre, porque no adultério morriam os dois lados, mas no estupro morria apenas o homem. E a única coisa que valia para aquela lei para acontecer era a palavra da mulher. Então, se ela chegasse falando, eu fui estuprada, não teria um tipo de discussão. Aí a gente volta naquilo, mas isso não acontecia. Isso não acontecia, então, por causa do pecado do coração do homem, não porque Deus não mandou. São coisas diferentes. Se Deus mandou, é porque é a forma como Deus enxerga. Quando você pega vários textos de Paulo e de Pedro em relação à mulher no Novo Testamento, e em relação ao casamento, em relação à hierarquia na igreja, quem enxerga a liderança do homem como Deus valorizando o homem está tendo uma visão bem cega. Porque, na verdade, isso é um cuidado enorme com a mulher. Porque, assim, gente, Deus me livre eu ser pastor titular, sabe? É muita dor de cabeça. Então, Deus me livre toda a responsabilidade diante de Deus que os homens têm, da provisão espiritual, financeira e tudo mais que abrange a casa. Ninguém está dizendo assim que ser auxiliadora é extremamente fácil, mas entre ser a auxiliadora e ser a provedora, eu fico com ser auxiliadora. Então, existe uma beleza e um cuidado na submissão que a nossa cultura perdeu porque não sabe o que é a definição de submissão, porque acha que submissão vai ser o cara manda e você obedece, sendo que na Bíblia é exatamente o oposto disso, mas que a submissão está ali uma parceria de cuidado e uma parceria de serviço, e que isso é uma bênção. Então, quando a própria igreja sendo retratada como a noiva de Cristo, então Deus não tem problema de usar a figura da mulher sempre como uma coisa boa. E Maria, o Salvador poderia ter vindo ao mundo de 1 milhão de maneiras, de todas as maneiras que Deus quisesse, o Salvador poderia ter vindo. Ele escolheu uma mulher. Ok, eu acho importante ressaltar essas coisas, sobretudo a questão da submissão e o esquecido, né? A gente tá falando provavelmente de Efésios 5, muitas vezes é mencionado que a mulher deve ser submissa, e isso seria não só evidência, mas a prova cabal, segundo alegam alguns, de que a Bíblia é machista, desvaloriza a mulher, mas essas pessoas que esquecem de continuar lendo o texto e ver ali que também inúmeras funções e responsabilidades são dadas aos homens. Provedor, ser sacrificial, e honestamente eu faço coro com a Beatriz, assim, eu acho que se o homem, por exemplo, se a sua família está passando fome,
principal responsável não é a sua esposa, é você, homem. Se sua família tá morrendo de fome, sei lá, o principal responsável é você, homem. Se entra um cara na sua casa que quer matar sua família, você tem o dever moral de ir lá e enfrentar esse cara. E de dar a sua vida, se preciso for. Então os homens poderiam alegar, fazer alguma alegação análoga e falar, a Bíblia, então, desvaloriza o homem porque a vida dele não importa tanto, ele tem que sacrificar pela mulher. Então você vê como isso não encaixa, é muito fácil você pegar um texto e querer, com base nisso, já falar, então a Bíblia é assim, então a Bíblia é assim. Não, calma. Ver o conjunto como um todo, ver essas coisas que a Beatriz falou e vocês verão que